continuando, olha o que Jesus responde para ela. Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa mensagem, Jesus finaliza ela, tem mais para baixo, mas eu só vou ler até aí. Falando isso para ela, chegará a hora, na verdade ele falou chegou, porque ele estava ali, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais procurará um monte para se agarrar, a qual eles nem sabiam quem ele estava adorando, e nem um templo, ficar preso a um templo. Ainda que um templo limpo e cheio da glória do Senhor é maravilhoso para a gente estar adorando, cultuando. E continuando a mensagem, eu quero trazer para vocês duas histórias de duas igrejas que o Senhor pediu para mim compartilhar com vocês. Essa história é para abrir os olhos das pessoas a respeito do que o Senhor tem falado nessa mensagem. E eu quero começar pela primeira igreja, que era uma igreja a qual as pessoas que estavam à frente fundou uma igreja. E no início tinha muita presença do Espírito Santo, as pessoas eram atraídas pelo Espírito Santo. E tinha muito pasto, muita grama, muito alimento, tinha muita água, tinha muito espírito. O Espírito Santo estava lá. E a igreja começou a encher e a encher. Mas chegou um ponto que as pessoas que estavam à frente fez uma lista dos pode ou não pode. E começou a falar as coisas que não poderia naquela igreja. E começou a listar cabelo, unha, essas coisinhas. Eu vou falar na próxima mensagem sobre isso, sobre uma mensagem que o Senhor me deu, muito importante, que eu já quero compartilhar ela há um tempão. E sobre religiosidade. E aí, os pode e não pode. Passou um tempo e aquela igreja foi perdendo a água. Foi ficando vazia, foi se sujando. Ainda que tinha um pouquinho de água, estava suja, como aquela cisterna da mensagem anterior. E as pessoas começaram a sair, porque as pessoas só estavam ali pelo que tinha para elas se alimentar e beber. Elas iam ali para saciar sua sede, para matar suas fomes, como ovelhas que necessitam se alimentar e beber água. Mas chegou uma hora que elas perceberam que não tinha mais, que estava se acabando. E os pastores não perceberam, não abriu seus olhos, sabe? A gente precisa acordar, porque tem um rebanho que necessita de cuidados, principalmente na alma e no seu interior. O seu exterior é um reflexo do que a gente está por dentro. E hoje, essa igreja, ela se encontra quase que quase ninguém na igreja, está praticamente fechada. Isso é uma história real, mas o Senhor pediu para me compartilhar. E não tem mais água para beber, não tem nem suja mais, não se encontra mais água, não se encontra pasto, pouquíssimas almas lá dentro, só ainda os familiares dos próprios líderes que estão à frente. A pastora, ela usa tudo que ela falou, que no início fez a listinha que não pode. Hoje porque eles já não estão mais conectados com o coração de Deus, eles estão lá com as portas abertas só para dizer, temos uma igreja. E hoje ela faz tudo aquilo que um dia ela falou que ninguém poderia. E o pastor está dormindo. Ele está dormindo. Ele não acorda. Ele não consegue despertar. Ele está em um sono profundo. E a outra história é de uma outra igreja que eu congreguei nela. Um pastor ainda assim, muito imaturo, empolgado, abriu uma igreja. E o Senhor permitiu que ele abrisse. O Senhor sabia que ganharia almas através da vida dele, porque ele tinha Deus usava muito ele, apesar dele ser imaturo, Deus usa, pela misericórdia, Deus nos usa. Ele abriu uma igreja, as pessoas foram atraídas pelas profecias, pelas revelações, pelas águas que estavam correndo, porque o Espírito Santo estava lá no templozinho, na igreja. Tinha alimento, as pessoas estavam indo lá, estavam matando sua fome com a palavra, Mas o
pastor, pelo fato de ser imaturo, o Senhor começava a falar com ele: vou eu crescer a obra, mas vigia e fecha as brechas. O pastor, então, não vigiou, não fechou as brechas. O pastor tinha suas fraquezas. E veio uns escândalos que a própria mulher dele confirmou, dizendo que, de fato, ele tem essas fraquezas, que ele bebia cerveja no escondido. E também ele tinha uma fraqueza por mulher. E ele acabou tendo uma conversa com uma mulher que acabou vazando. E eu sei que por causa disso tudo, dentro de pouquíssimos dias, a igreja já tinha lá alguns meses. Porém, quando isso tudo veio à tona, poucos dias depois a igreja fechou. Ele não falou nada pra ninguém, não deu satisfação, fechou tudo, acabou com tudo e foi embora pra cidade dele de volta. Ele veio só em uma cidade, abriu uma igreja, não deu certo, voltou. Aí eu quero te perguntar, e as ovelhas desse pastor? Porque ao contrário do outro, que a igreja ainda tá aberta e tá pingada as pessoas, tinha pouca, dessa segunda história, a igreja dele estava cheia, estava enchendo, era uma igreja pequena, mas porém estava cheia, tinha muitas almas já que ele tinha ganhado para Jesus, tinha muitas pessoas que tinham aceitado Jesus naquele lugar. E eu te pergunto, o que aconteceu com essas ovelhas? E a resposta é: elas ficaram dispersas. Elas ficaram dispersas, elas ficou por conta, porque elas achavam que elas só conseguiam ficar firmes no Senhor, principalmente as novas, os que nasceram ali no Espírito pela primeira vez, através das mensagens dele, achou que só poderia ter acesso a Deus através dele. É onde essa mensagem que eu quero compartilhar com você, ela por completo quer dizer isso. Não se apegue aos líderes, não se apegue a pastores, não se apegue a pessoas, sabe? Existe um caminho que ele é Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. Há um caminho onde a gente só encontra paz, alegria, satisfação, plenitude somente em Jesus. As outras coisas é para nos ajudar a caminhar. A gente tá com pessoas na igreja, a gente tá com pessoas no templo, a gente tá com pessoas. É muito bom quando a gente tem uma maturidade até pra gente não se magoar, não se machucar tanto. Porque quantas pessoas estão feridas e magoadas porque também não teve a sabedoria de estar em um ambiente saudável. Então, busca primeiramente o Senhor no teu secreto, busca o Senhor, começa a caminhar com Ele e Ele vai te guiar para um lugar onde tem água, onde tem alimento, mas também onde não tem tantos escândalos, onde a presença dele está. E eu quero te contar uma história de uma mulher para finalizar. Eu fui visitar uma igreja e essa mulher, essa igreja, na verdade, ela tá em uns ventos, onde o pastor também não sabe liderar muito bem. E a igreja tá pingada, tá as pessoas tudo saindo, muita imaturidade, muita coisinha, fofoquinha na igreja. As pessoas estão saindo dessa igreja. E aí, como eu sei de tudo isso sobre essa igreja, eu só fui visitar essa. E as pessoas comentam, né? E aí eu olhei pra uma mulher que eu conheço ela, que ela é bem próxima a mim. Eu olhei pra ela e o Espírito Santo falou algo muito importante comigo que eu preciso compartilhar com vocês. Eu falei: Senhor, apesar dessa igreja tá assim, de vez em quando vem a glória, a gente sente lá a presença do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou pra mim, eu olhando pra essa mulher, ele falou assim: imagina se ela estivesse fora daqui. Imagina se ela não estivesse aqui dentro. Porque aí ele começou a trabalhar no meu coração, ele falou: porque tem pessoas que só conseguem ficar firme e ficar comigo se estiver dentro de um templo. Então, se você é essa pessoa, você peça sabedoria a Deus pra te amadurecer, pra você não se magoar com qualquer coisa. Mas olha o que ele me falou. Ele falou: se ela estivesse fora daqui, ainda que aqui não tá da forma que eu quero, ele começou a ministrar no meu coração. Ainda que aqui tem muitas falhas, muitos erros, aqui ainda tem minha água. Eu ainda venho aqui, eu ainda visito esse povo, porque enquanto tiver uma ovelhinha necessitando de mim, onde tiver uma ovelha de puro coração, me adorando, me exaltando, me glorificando e me buscando, eu vou estar presente. Ainda que tem escândalo, ainda que tem contenda, eu vou estar presente enquanto tiver alguém que está me adorando em espírito e em verdade. E ele começou a falar isso comigo: ela me adora, então enquanto tiver ela aqui, tiver outros que estão me buscando, eu vou estar aqui. E isso foi algo que virou assim na minha mente, porque às vezes a gente vai em um lugar onde a gente sabe que as pessoas que estão à frente não estão tão bem com Deus, mas você sente a presença do Espírito Santo, a gente fica confuso. É porque Jesus, enquanto tiver uma vida, uma alma, ele permanecerá por causa dela.